Bom dia, alunos do 6º ano da Escola Adalto Ferreira Lima. Aqui é a professora Jaqueline. Hoje nós estamos iniciando um novo assunto dentro de História, da disciplina de História. Vocês, até semana passada, os textos de vocês eram sobre a Mesopotâmia. A partir de hoje, após essa aula que vocês estão assistindo, vocês irão ter um texto sobre o Egito. A primeira etapa vai ser sobre o período pré-dinástico. Vocês vão ler com bastante atenção o texto, aí depois vocês vão responder as questões. Agora eu vou dar explicações sobre o assunto, que é para vocês terem já o início do conhecimento sobre esse tema, certo? O Egito, gente, ele fica exatamente no norte da África, tá certo? Então, como ele fica no lado norte da África, aqui eu só fiz um pequeno esboço, pequeno desenho sobre o mapa antigo do Egito. Nós temos que ver que essa etapa que nós estamos estudando da Idade Antiga, ela faz parte do que a gente chama de crescente fértil. Nós já vimos a Mesopotâmia. Sabemos que a Mesopotâmia hoje é o Iraque, um país chamado Iraque, que pertence ao Oriente Médio, que a gente considera hoje. O Egito também é uma parte da África que também que compõe exatamente aquele lado do continente africano, do Oriente Médio. Então vamos lá. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo, aqui nós temos dentro desse esboço a questão da capital, que é Mênfis, certo? Aqui o delta do Nilo. Se vocês estivessem com o livro, vocês dariam até para acompanhar melhor. Mas como vocês não estão, presta só atenção nisso aqui, tá? Então, delta do Nilo. Aqui é onde vai exatamente o rio Nilo, que é o rio principal. Lembre-se que quando nós estamos na Mesopotâmia, o rio principal que dava toda a manutenção da agricultura era exatamente o Eufrates, não é isso? E nós colocamos. E o Tigre. Agora aqui nós temos o rio Nilo. Esse rio, até hoje, dentro da nossa atualidade, é o rio que mantém a economia desse país, tá bom? Então, inicialmente, nós vamos ver que, na medida que ele foi sendo ocupado, ele foi se dividindo. Por quê? Porque os povos que foram ocupando eram chamados seminômades. Lembre-se, quando nas nossas aulas, nós tivemos nossas aulas, eu expliquei para vocês o que era nômades, que eram exatamente pessoas que não viviam centralizadas num canto só, eles viviam se mudando pela necessidade da alimentação. Agora não, agora nós vamos ter, iniciando aqui, a ocupação do Egito, são povos que vão precisar se fixar, se tornar sedentário no local só, ficar no local só. Sedentário é estar no local só. Nome é ter que mudar de um canto para o outro. Entende isso aí, certo? Então, continuando. Aí eu tenho aqui o Baixo Egito, aonde você percebe que não é bem baixo, mas dentro da centralização da correnteza das águas, a gente considera como uma faixa litorânea que seja baixo. E aqui mais para cá é a correnteza das águas, é considerado como se fosse o alto. Praticamente ele fica no meio desse rio, tá ok? Então, continuando. A história do Egito está dividida em duas etapas, que é o período pré-dinástico, que quer dizer a palavra pré. Pré quer dizer antes. Então, antes de iniciar uma dinastia, de iniciar um império, nós vamos ter já uma organização já de ocupação populacional. Ou seja, várias pessoas já estavam morando naquele local, certo? Tá entendendo aí? Continuando. Então, nesse período pré-dinástico, já tem a formação das aldeias, as tribos, começa a se organizar. Esse grupo eu vou chamar de nomos, tá bom? Essas aldeias, aos poucos, elas vão sendo divididas, organizadas, já vai ter economia, eu já tenho agricultura. Quando eles começam a desenvolver a economia deles, é com a agricultura. Por quê? Porque o rio vai favorecer isso aí. Eles vão plantar as margens dos rios.
Como eles vão plantar as margens dos rios, aí nós vamos ter os nomes. Esses nomes tem um governante, alguém, um líder. Esse líder vai ser chamado de nomarca. Lembre-se, nomes é as aldeias, as tribos e os governantes, aqueles que vão comandar essas aldeias. No caso, quem seria, professora? São os nomarcas, certo? Esse é o grupo. Aí depois, esse grupo aqui, eles já vão se organizando em questão de política, porque se eu tenho um grupo político, um líder, eu vou ter já uma organização também social. Esse líder é o nomarca, aí nós já vamos ter esse nomarca organizando toda a aldeia, dividindo entre os colonos, que vão ser chamados de camponeses, e assim é que nós vamos ter esse desenvolvimento dessa parte política. O outro momento é a dinastia, período dinástico. Como é que isso acontece, tia? Isso acontece quando o Alto e o Baixo Egito vão entrar em conflito, brigando pelo território. É por isso que isso vai acontecer. Nós vamos ter o Baixo Egito entrando em conflito com o Alto por conta das águas, porque uma parte vai ser beneficiado e a outra não, no período das chuvas, no período das cheias. Aqui eu já tenho até a questão dessas cheias, chegando até prejudicar uma determinada parte, aí eles não plantavam durante esse período, por conta dessas enchentes. Aí o que vai acontecer é que simplesmente eles esperavam passar o inverno, para depois que as águas baixassem, a laminha, que a gente chama de lismo, eles usavam como estrumo, e aí viravam toda a terra e preparavam então para a agricultura, certo? É essa parte do período pré-dinástico. Então, aqui eu já tenho um início de todo o processo de desenvolvimento da economia, tá bom? Então, eles vão entrar em conflito. Entrando nesse conflito, o que vai acontecer? O baixo vai se unir ao alto. Vai ficar um território só. E nesse território eu vou ter, então, a etapa do outro período da história dos egípcios, que é o período dinástico. Nesse período dinástico, vai se desenvolver em 3 impérios. O antigo império, o médio e o novo, tá? O antigo império, ele é exatamente o período que vai ter o primeiro governante depois que une o baixo com o alto, que é o faraó, que eu posso chamar de rei, que eu posso chamar de imperador. Tudo é a mesma coisa. Mas por que eles usavam a palavra faraó, professor? Porque eles são politeístas. E na religião deles, o faraó era exatamente o Deus encarnado. Aquele Deus que estaria comandando tudo. E as pessoas, eles nunca olhavam para ele, porque eles entendiam isso. É o Deus encarnado naquele homem. Então, ele é poderoso. Eu não posso jamais olhar para eles. Os camponeses, os escravos, os servos jamais olhavam para o faraó. Então, quem vai ser o primeiro? Vai ser Mênfis. O antigo império, ele vai começar aqui, ó, cerca de período. Isso é mais ou menos, quando eu coloco a palavra cerca, quer dizer que não seja precisamente naquele período. Olha, lembre-se, quando eu estou estudando data antiga, eu jamais posso determinar um tempo certo, correto? Por quê? Porque é em ordem decrescente, é antes de Cristo. E os arqueólogos e os historiadores, eles, quando estudam aquele fato, eles colocam aproximadamente, eles não têm a certeza se aconteceu naquele período. Então, por isso que eu uso a palavra cerca de 2680 a 2180 antes de Cristo. A.C. Entendeu? Antes de Cristo. Eu não vou ter nada depois de Cristo. Depois de Cristo eu já tenho uma outra realidade, que eu vou ter um calendário e vai dar para mim determinar as pesquisas com precisão, certo? Então, esse período vai ser exatamente a habilidade política e de progresso econômico. O que eles desenvolveram aqui no período dos nomos, período pré-dinástico, eles vão dar uma continuidade, uma reorganização aqui. Tia, e o nomarca? O que foi que aconteceu com ele, tia? Esse nomarca, ele vai continuar no antigo império, ele perdeu o poder.
mas é uma classe importante, então ele continua dentro da sua estrutura, da sua aldeia, não tem mais o poder. Mas quem vai comandar agora, como é o faraó, ele vai ficar subordinado ao faraó, certo? Bem, e o Médio Império foi cerca de 2040 a 1780 a.C. Esse é o período em que os egípcios eles vão se expandir no território, né? No sentido de território, vão crescer. O que é expandir? Crescer. Expandir é crescer, aumentar. Quando eu falo expansão, eu falo em aumentar, tá? Esse território em direção do sul. E o Novo Império, cerca de 1580 a 1070 a.C. Esse período iniciar-se com a expulsão dos Ixos. Isso aqui nós ainda vamos falar, certo? Eu só estou dando uma explanação geral, mas não tem outras aulas. Cada momento desse eu vou explicar bem direitinho como é que aconteceu de fato esses processos. Aqui apenas é o resumo geral do que foi isso aí. E os faraós do Novo Império. A organização em poderoso exército. Quer dizer, nós vamos ter um crescimento, uma expansão maior. O exército vai ser organizado nesse novo império. Mas isso vai ficar para próximas aulas que nós vamos ter. O importante, hoje vocês, agora que eu vou colocar, após o encerramento dessas aulas que vocês assistirem, eu vou colocar o texto sobre o período pré-dinástico. Importante essa primeira etapa aqui, certo? Outra aula já vou detalhar, na medida que eu for mandando o texto, eu vou dando a explicação um pouco antes. Então, eu vou já colocar o texto para vocês. Vocês procurem fazer, copiar as questões. Leia o texto, não é copiar o texto não, tá, gente? É ler o texto, copiar as questões e depois responder, tá ok? Aí vocês mandem, tirando a foto, não esqueça de colocar o nome também. E aí, na próxima aula, a gente dá uma continuidade na explicação, ok? Então, até já, tá? Tchau!